Quem aqui já teve uma férias daquela que gostaria de repetir de novo, levanta a mão. Aquela que você lembra com saudade e fala, olha, eu queria voltar, eu queria repetir isso de novo. Né? Você já saiu de lá assim, um dia eu vou voltar. Já aconteceu isso? Ou, quem já levou alguém para embarcar na rodoviária, e chega lá é aquele choreiro, né? Ih, vai despedir. Mãe, eu vou só ali, vou voltar daqui a um mês. Não, meu filho, cuida direito, né? Alimenta direito as mães, então, né? Lá em casa, essa semana, a gente está assim, né? Os dois estão fora, um olha para o outro e fala assim, está faltando alguma coisa aqui em casa. Está faltando alguma coisa. Já ligou ontem? Não, mãe, estou bem. Está tudo bem. Só está doendo as coisas aqui, mas está tudo bem. Nossos filhos vão crescendo. É assim, né? O tema de hoje é que nós não estamos órfãos. Mas de onde vêm esses sentimentos que a gente tem, né, de separação, esse sentimento de ter que largar a mão de alguma coisa, né, aquela coisinha que fica ali dentro, né? E nós vamos então lá na primeira família que a gente tem notícia, que é o Adão e a Eva, para tentar entender um pouquinho. E o Adão e a Eva começam a experimentar algumas sensações que são comuns ao nosso dia a dia hoje. E a primeira sensação que o Adão mostra sentir depois que ele come, né, que ele começa a ter consciência e que Deus começa a aproximar ali, né, ainda no paraíso, é o medo, que está lá no versículo 6. Onde então o Adão fala, né? Eu ouvi a tua voz que estava passeando no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu, medo. Depois, aquela sensação que a gente tem das férias, né? Que gostaria muito de repetir. Imagina o Adão, né? Olhando para o paraíso, para o jardim do Éden, e tendo que sair ali pelos portões, e olhando para trás, e falando, e agora? Será que eu volto? Será que eu vou voltar para lá? Como deve ter sido para o Adão sentir essa questão de estar saindo ali do paraíso? Como é que deve ter sido isso para ele? E mais, porque antes de ser expulso, Deus fala no versículo 17 a 19 para o Adão e para Eva. O homem, né, ele fala assim, e para Adão disse o seguinte, você fez o que a sua mulher disse, comeu da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita, você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim que a terra produza alimento suficiente para você. Ela dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo, terá de trabalhar pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela foi formado. Você foi feito da terra e vai virar a terra outra vez. Será que o Adão já tinha pensado que um dia ele poderia voltar à terra? Será que o Adão alguma vez no paraíso pensou que poderia morrer? Não. No paraíso ele estava ali eterno. Mas agora Adão vive a sensação de que um dia a sua vida vai findar, de que agora ele vai ter que trabalhar duramente, e agora ele tem desafios. Agora o homem tem desafios. Nós estamos muito acostumados, né, a precisar de um arroz, ir no supermercado e comprar, precisar de um feijão,
ir no supermercado e comprar. Mas o Adão não. Se ele queria comer alguma coisa, teria que batalhar. Ele comeria aquilo que era fruto do esforço dele. Então, quando a gente começa a olhar isso tudo, a gente começa a ver que o homem começa a ter saudade, que o homem agora tem consciência que ele não é um ser eterno, e a gente começa a ver que Deus começa a trabalhar para resgatar o homem. A gente começa a ver que desde o princípio Deus quer retornar o homem ao convívio. E por isso, João 3,16 diz, né? O quê? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem passa a carregar consigo os relatos que estão em Apocalipse 21:14. E em 21:14 o texto fala sobre morte, fala sobre tristeza, fala sobre choro, fala sobre dor. Nós passamos a carregar tudo isso. Quantos de vocês já tiveram no lar cristão? Quantos de vocês saíram de lá com uma sensação de que, se pudesse, tentaria fazer mais? É muito bom quando você está lá brincando com as crianças, mas é muito triste quando você, às vezes, está indo embora e uma daquelas crianças fala assim, me leva com você? As crianças estão bem cuidadas, as crianças estão bem alimentadas, as crianças têm roupa, têm um teto, têm brinquedo, têm amigos, mas lhe falta algo. Lá no íntimo, bem pequenininho, lhe falta algo. Nós somos essas crianças com Deus. Muitos de nós, por mais bem tratados que estejamos, por muito mais gordinhos que estejamos, por muito mais felizes que aparentemos, muitos de nós ainda carregam consigo, falta algo, falta alguma coisa na minha vida. Para aquelas crianças, a figura de uma família. E para o homem que não tem Deus, a ausência de Deus pesa em muitas situações. E para aqueles que já falaram, Jesus, eu vou seguir os teus mandamentos, eu vou entregar a minha vida, mas por algum percurso, nossa vida é cheia de surpresas, muitas vezes no dia a dia, na rotina, o mundo nos absorve e a gente esquece do primeiro amor. Então, muitas vezes, por mais que estejamos na igreja, nos sentimos só. Nos sentimos órfãos. E essa sensação também, os discípulos experimentaram. Os discípulos estavam ali convivendo com Jesus. Dormiam, acordavam, estavam com Jesus. Jesus estava andando, eles estavam andando, vendo o que estava acontecendo, participando das experiências que Jesus estava lhes proporcionando, ouvindo os ensinos de Jesus, mas de repente está muito bom, Jesus fala assim, lá em João capítulo 13, versículo 36. Jesus diz, Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, você não pode ir agora para onde eu vou, um dia poderá me seguir.
Jesus, pela primeira vez, começa a falar em separação. Olha, eu vou para um lugar, mas vocês não podem ir. O que é isso? Né? Eu fiquei o tempo todo junto dele e agora ele está falando que vai separar? O que está acontecendo? Já deve ter começado a pintar aquele friozinho na barriga, né? E agora? As mães conhecem bem essa sensação, né? As mães têm essa ligação muito forte. Quando um filho fala, vou viajar, pode ser daqui a um mês, mas já começa a sofrer a partir de agora. Vou casar. Tem pai que é pior, né? Tem pai que chora, né? Tem pai que é pior que a mãe, tá? Né? Ah, minha filha. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de olho nesse cara. Agora imagina os discípulos convivendo ao lado de Jesus. E Jesus falando que vai embora. Eles devem ter se sentido órfãos. Falou, e agora? Como é que eu faço? Muitas vezes a mesma sensação que nós podemos estar tendo, mesmo estando dentro da igreja. Porque muitas vezes nós nos distanciamos de Jesus. E o nosso eu quer um pai. O nosso eu quer alguém que nos console. E muitas vezes nós deparamos com as situações e falamos assim, poxa, eu acho que Deus não quer me ver porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E Jesus então começa a falar para aqueles discípulos no versículo 14. Jesus sabia o que eles estavam passando, o que eles estavam pensando. E Jesus começa no versículo 14, no versículo 18, a dizer assim, não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Mas, por que Jesus fala isso, que não vai deixar órfão e vai voltar para eles? Porque em João capítulo 14, versículo 13, já havia de novo Jesus falado, no versículo 3, Jesus já havia falado assim, e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei vocês comigo, para onde eu estiver, vocês estejam. Vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. E aí pintou uma grande interrogação, porque o Tomé pergunta assim, Senhor, nós não sabemos o que o Senhor, aonde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? O Senhor está falando que vai, mas é para onde? Como é que eu vou atrás? E certamente, de repente, alguém deve ter perguntado, quanto tempo Jesus vai ficar fora? Aquela mesma sensação que a gente tem de separação, aqueles discípulos estavam tendo. Eles estavam se sentindo órfãos naquele momento. Uai, o que é que eu vou fazer? Jesus está falando que a gente sabe o caminho, eu não sei. Aonde é que eu vou? E eles ainda estavam com uma visão muito terrena. Ainda complicava mais, que talvez eles estivessem pensando, Jesus vai ali, na outra cidade. E aí? Diz o versículo 19, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá. Mas, se eu chegar para o Lucas e falar, Lucas, seu louvor foi 10, mas, esse mas dá um frio na barriga, né? Ai, mas o quê? Aí Jesus fala, vocês, porém, poderão me ver. O mundo não me verá, mas vocês poderão me ver. Porque eu vivo, vocês também viverão. A ideia de contemplar Jesus. Vocês poderão me ver. Aqui Jesus estava falando no capítulo 14
sobre o envio do Espírito Santo. Mas o que era isso? Hoje a gente, mesmo lendo, mesmo tendo todos os relatos, às vezes é complicado na nossa mente carnal entender o Espírito Santo. Primeiro porque a gente está acostumado a ver. E tudo aquilo que a gente não vê, já fica um pouco mais complicado. A gente está acostumado com os relatos de Jesus. Mas agora, o Espírito. Experimenta pegar alguém novo na fé e explicar sobre o Espírito Santo. Dá um nó. Mas como é isso? Como é que ele atua? Como é que ele faz isso? Imagina para aqueles homens que estavam tendo a primeira experiência. Mas vocês logo poderão me ver. E se a gente fizesse um exercício mais amplo, apesar do texto estar falando da volta, do envio do Espírito Santo, que era o que Jesus estava prometendo, também eles veriam Jesus ressurreto, porque logo após a sua morte, ele voltaria. E Deus, na sua sabedoria, faria isso para mostrar: eu venci a morte. Está aqui a prova. Eu sou Jesus, que vocês conviveram comigo. Lembra do Tomé? Eu só acredito vendo. Então toca aqui, Tomé. Hã? E Jesus ainda convive com eles há algum tempo. E Jesus sabia que ele ia aos céus. E Jesus promete o Espírito Santo, por quê? Imagina aqueles homens vendo Jesus subir para os céus, está lá em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Aqueles homens olhando Jesus subir aos céus e pensando, tá, ele falou que a gente vai, agora como? Que até então eu estava pensando que ele ia para ficar aqui na terra, em algum outro lugar que eu pudesse ir. Imagina a ideia de separação. Como ir? Como chegar? E para confortá-los, Atos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, diz: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. E todos viram umas coisas parecidas como chamas, que espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa que foi tocada por essas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que Deus dava a cada pessoa. Deus, através de Jesus Cristo, havia cumprido o que ele havia prometido. E agora, aqueles homens não estavam se sentindo mais tão sós, porque no seu íntimo, no seu interior, habitava o Espírito Santo de Deus. Aquela mesma sensação que temos quando um dia nós batizamos e saímos das águas do batistério, e a primeira coisa quando a gente sai da água do batistério, a gente se sente leve, como nunca sentimos antes. A gente parece que tirou um peso, como nunca sentimos antes. Esse Espírito Consolador viria para esses homens. Nós não estamos órfãos. E para nós,
que não convivemos com Jesus Cristo. Para nós, que não estivemos no primeiro século, ainda temos o consolo, que é o que está em Mateus 16, 27, que diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Nós temos essa promessa, que um dia Jesus vai voltar. Nós não estamos nesse mundo aqui sós, nós não estamos abandonados, mas um belo dia Jesus vai voltar. E nós precisamos viver e pensar nessa promessa e estarmos prontos para o dia da volta dele. Precisamos pensar isso. Precisamos pensar de que nós temos um compromisso. Talvez você esteja rodeado de pessoas, mas ainda assim se sinta só. Às vezes a gente tem essa sensação. Nós estamos rodeados de pessoas, mas nos falta algo. Nos falta algo que enche a nossa vida. Talvez nessa manhã você está pensando sobre como ter uma vida mais feliz. Talvez você tenha buscado essa vida mais feliz numa profissão, numa família, tenha investido todas as suas forças no sentido de ter um curso superior, e quando chegou lá, ainda assim estava vazio. Investiu em ser bem-sucedido, ainda assim ficou vazio. O que falta para preencher esse vazio? Para você que ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus, ainda não passou pelas águas, o que lhe falte é esse Espírito Santo consolador nas nossas vidas. E para que aqueles que um dia passaram pelas águas, mas ainda se sentem, talvez, de alguma forma incomodados, separados, talvez o que falte é tornar ao primeiro amor. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, nos alerta sobre tirar tudo aquilo que separa nós do nosso Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2, diz: porque vejam, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, o seu ouvido tão surdo, que não possa ouvir, mas as suas maldades fazem separação entre você e o vosso Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E é por isso que ele não os ouvirá. O que nos separa de Deus? As nossas transgressões. Talvez essa sensação ainda de vazio seja essa separação. E é preciso derrubar esse muro. E a gente só consegue derrubar esse muro se agarrar a Jesus. Ah, mas espera aí, Jesus é o nosso advogado. O Pai não nomeou um advogado? E quem é o nosso advogado? Jesus. Ele conhece o coração do homem. Ele esteve aqui na terra. Ele sabe o que é sentir dor. Jesus chorou. Não chorou? Diz lá. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus certamente sabe o que é sentir frio.
o que é sentir fome, o que é ser rejeitado. Ah, mas eu sou rejeitado. Jesus sabe bem o que é isso. Ah, eu tenho uma dor na alma. Jesus sabe, ele estava para morrer. E o que mais o incomodava ele sabia que teria que fazer a vontade do Pai, mas ele falou: Senhor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Está pesado. Se for a tua vontade. Jesus sabe todas essas coisas. Então, eu e você não estamos sós nessa manhã. Eu não sei o que você está passando, mas não se desanime diante das lutas. Não para de lutar, porque Deus é por nós. Amém? Vocês não estão órfãos. Para aqueles que ainda não se lembram, o único caminho que eu tenho para chegar a Deus, o único caminho e a única porta, e o único que tem a chave para me retornar ao paraíso, é Jesus. Um dia, o Adão e a Eva saíram do paraíso e certamente olharam para trás e falaram: poxa, que nós perdemos. E talvez aquilo tenha ficado dentro do nosso coração, na nossa mente, bem pequenininho. E como nós somos descendentes do Adão e Eva, certamente um homem anseia muito voltar ao paraíso. Porque em alguma coisa lembra, porque senão a gente não falava: ah, como é que foi suas férias? Não, eu estava num paraíso. E olha que a sensação de paraíso aqui na terra ainda é muito menor do que Deus tem planejado. E a gente fala: não, eu estava num paraíso, você não imagina, só de não arrumar a cama de manhã. Ai, maravilha, teu café todo pronto, oh, maravilha. Isso é muito pequeno. Às vezes a gente tira uma semana de férias, né, e volta todo renovado, né? Fala: não, que faz, bem que faz umas férias, né? Agora imagina uma férias eterna. Imagina uma férias sem terminar. Então, quem pode e permite que isso aconteça é o que está em João 14,6. Jesus respondeu àqueles homens: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos repetir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a gente tiver naqueles momentos em que eu ficar na dúvida, seguir a Cristo ou não, lembre-se que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Será que algum dia eu vou ter uma vida sem amarguras, sem tristezas, sem dor? Aí vem a boa nova. Apocalipse 21, versículo 3. Apocalipse 21, versículo 3, diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, a igreja de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis
que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. Deus não é político. Deus prometeu: eis que faço todas as coisas novas. O nosso conceito de tempo é muito falho. Ontem eu estava com a Marisa numa loja e a gente falou assim: nossa, acho que tem uns 15 anos que a gente não vem aqui. Aí hoje eu lembrando, eu falei assim, pensei comigo, não, eu falei errado, não é 15 não, tem 24 anos que eu não venho aqui. E por acaso foi o primeiro lugar que a gente, quando começou a namorar, foi. E agora a gente foi de novo nessa loja, chegamos lá e falamos assim: ué, tem muito tempo, né? Tudo mudado. E parecia ontem. Então, 50 anos passa rápido, 60 passa rápido, passa muito rápido. Não fixe o seu olhar na quantidade de anos aqui na terra. Fixe o olhar nos céus, que é a eternidade. E para finalizar, João 14, 27. João 14, 27. Se de tudo que eu falei hoje você não guardou nada, grifa aí esse João 14, 27. Coloca aí. Coloca na sua geladeira. João 14, 27. Deixo com vocês a paz. E a minha paz é que eu lhes dou. Não lhes dou como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Esta é a paz que Jesus nos dá. Uma paz duradoura. Então, hoje é o dia. Se você sente que ainda não tem essa paz, se você sente que tem algo errado na sua vida, se você sente que precisa reconciliar com Deus, ainda há tempo. Enquanto há vida e enquanto Jesus Cristo não voltar, há tempo. Como eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos, nem tampouco daqui a 30 segundos, então hoje é tempo. Não deixe para amanhã. Não deixe a oportunidade de se reconciliar. Não deixe a oportunidade de se encontrar novamente com Deus. Não deixe essa oportunidade de ter essa paz duradoura. Amém? Que Deus nos abençoe.